a gente montaria agora uma possível mesa, uma comissão na frente para discutir alguns assuntos. Então eu gostaria de estar convidando aqui na frente Rose, da Comissão Pastoral da Terra. Eu não sei se ela já chegou, né? Realmente deixar ela para a segunda chamada. Cristiane, do Movimento de Defesa do Território de Determinação. Senhor Pichilinga, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Canaã. Raimundinho, Sebastião. E professor Aloysio Leal. A gente já pode ficar por ordem de chamada, né, Cristiane? Bom, boa noite. Meu nome é Cristiane, sou do Movimento de Defesa dos Territórios Livres de Mineração e estou na coordenação geral, né? E assim, quero ser o mais rápido possível, né? E assim, eu quero dizer assim, que o objetivo do movimento é que a gente construa juntos aqui, como estamos aqui hoje, um coletivo para que se possa discutir a questão e o modelo mineral da mineração na nossa região, né? Então, o movimento está propondo isso, está aqui para propor isso, para que a gente junto construa aí algo que a gente possa estar fazendo junto esse enfrentamento, discutir essa questão da mineração aqui na nossa região. Hoje a gente teve alguns convidados aqui, temos o professor que a gente quer agradecer a presença, agradecer também a presença de todos que puderam participar, né? Porque a gente sabe que a agenda está um pouco corrida, mas a gente está aqui para isso e estamos aí na luta. Eu acredito que o professor vai ter mais espaço aí para estar discutindo com a gente aqui, passando por um pouco interessante com conhecimento para a gente aqui hoje. Boa noite. Se a Cristiane permite colocar, nosso grande esforço, né, nesses últimos 2 anos, a possibilidade da gente estar ajudando a construir esse movimento, que é o Movimento de Defesa do Território de Mineração, porque nós já temos feito essa discussão nos acampamentos, e nós precisamos entender que a nossa luta não é só em defesa da terra, não é só em defesa do território, mas também a nossa luta tem que ser em defesa de Canaã, tem que ser em defesa dessa região que a Vale, sem dó, está destruindo a todo instante. Vocês viram o caso de Mariana. Mariana foi a barragem de rejeito de um projeto de ferro. Vocês não imaginam se a barragem de rejeito do projeto Sossego estourar, o prejuízo não vai ser só o que aconteceu em Mariana. Por que não? Porque na barragem de rejeito existe muitas substâncias tóxicas que são usadas, ou seja, venenos que são usados para a transformação do minério em concentrado do minério de cobre. Então, pelo nosso cálculo hoje, já são quase 30 milhões de metros cúbicos de veneno que estão armazenados na barragem de rejeito do projeto Sossego. Isso desabando é a morte de toda a natureza e de nós que nos alimentamos e que vivemos dessa água aqui. E é um grande perigo que nós temos que chamar a atenção da sociedade. Nós temos dito isso. Nós estamos com uma tragédia em curso, uma tragédia anunciada, que é a barragem de rejeito do projeto Sossego. E precisa que, por isso que essa luta dos companheiros e das companheiras que hoje defendem o território apropriado de forma ilegal pela Vale, é muito importante também para questionar a destruição que ela está fazendo aqui no município. Então nós achamos muito importante os companheiros e as companheiras que estão dando crédito na criação e no fortalecimento desse movimento, que será capaz
de discutir, tanto com os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais, a sociedade em geral de Canaã, o grande problema que nós estamos vivendo aqui e a grande destruição. Então, obrigado pela participação de todos, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui, em nome do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores Rurais de Fernando Carajás, agradecer a presença de todos, né? E também agradecer o nosso professor que aqui conosco, né? Seja bem-vindo à nossa Fernando Carajás, né? Muitos outros companheiros que aqui conosco, né? Assim também a equipe aí do Rondinho, né? Junto com o seu filho ali, a esposa, a família, né? E dizer, companheirada, que o qual da importância de termos esse movimento aqui em Canaã dos Carajás para fazer essa ponte, fazer esse debate, essa discussão com nossos trabalhadores acampados, nossos trabalhadores assentados, nossos trabalhadores urbanos também aqui de Canaã dos Carajás. Eu percebo que a gente tem tido uma preocupação da forma que o companheiro me colocou aqui, de nós temos uma bomba ali dentro daquela mina do sossego, e que se a gente não iniciar de abrir o olho, ela pode vir explodir a qualquer momento, né? Ela já está começando a vazar por debaixo, viu, Ramonquinho? Ela está esquecendo devagarzinho. O trabalhador rurais é o massacrado, é o impactado, né? Eu percebo que a população de Canaã dos Carajás tem crescido muito, né? Enquanto a nossa zona rural tem encolhido, né? Mas eu percebo aí o nosso movimento, o sindicato apoia, nossas famílias que estão hoje acampadas nessas áreas aí, que hoje nos dá um grande suporte para a nossa entidade, nossos trabalhadores, em saber que aquela área ali, ela hoje está produzindo, né? Que a gente percebe dos 70% do que é produtivo na terra vem das mãos dos trabalhadores, né? Então hoje, para nós conquistar nossas áreas, tem que ser dessa forma, na luta, na raça. Se não for assim, ela quer manter esses 50% do município na mão dela. Mas eu sempre falo que nosso movimento é um movimento forte, que nós temos aí os companheiros que têm dado esse suporte para nós, dentro do nosso acampamento, dentro do nosso sindicato, tem feito com que nós acreditamos nessa luta, né? O resultado está aí. Hoje, a gente percebe, já tive a oportunidade de visitar vários acampamentos aí, e que eu vejo a pessoa alegre, está ali já torrando sua farinha, colhendo seu milho, né? E já trazendo para a feira. Isso é importante. Enquanto uma propriedade dessa vivia aí há 12 anos sem plantar um pé de quiabo, e hoje a gente vê que está saindo já produção, matando a fome de várias pessoas que precisam aqui na nossa Canaã dos Carajás. E meu muito obrigado. Só uma apresentação breve, né? Companheiro Luiz, professor aposentado da Universidade Federal do Pará, mas que sempre esteve com a gente contribuindo na luta, com seu conhecimento, trazendo as informações que são necessárias para que a gente possa
refletir e construir projetos de lutas de enfrentamento diante da situação. Ele saiu 3 horas da manhã de Santarém, né? Cochilou só uma meia hora hoje, mas está aqui de pé, firme para contribuir com a gente. Desde já, Luiz, nós agradecemos e passamos o microfone para você. Tem que ficar em pé, não tem jeito. Aí, pessoal, boa noite, tudo bacana. Deixa eu fazer para vocês, que o Rendinho da história, fazer um repasse histórico sobre a questão da exploração mineral na Amazônia. Hoje, naquele papo que nós tivemos lá no sindicato, né, eu fiz uma colocação para vocês que agora eu retomo. A Amazônia sempre foi explorada. A Amazônia até hoje nunca deixou de ser uma colônia. Nós somos uma colônia tanto dos estrangeiros do norte como dos estrangeiros do sul, porque muitos dos que vêm do sul para cá são inteiramente estrangeiros, não conhecem a nossa cultura, não sabem nos entender como elementos nativos da região e por isso mesmo exercem um processo colonizador extremamente destrutivo e nocivo para a sociedade local. Nós somos uma colônia porque todas as decisões que são tomadas sobre a Amazônia não são tomadas dentro dela, são tomadas de fora dela. E tudo que acontece aqui vem de decisões que foram geradas sobre a Amazônia por gente que não é da Amazônia e cujo interesse na exploração do que existe dentro da Amazônia não tem nada a ver com as necessidades do povo da região. E finalmente, em terceiro lugar, tudo o que é retirado daqui vai para fora. Nada fica aqui dentro por pouco. Na verdade fica uma miséria pavorosa que se agrava cada vez mais e é o preço que nós pagamos por entregar a riqueza da nossa terra que são roubadas por todos aqueles que a usam como um espaço de retirada de recursos que não tem nada a ver, a não ser quando é preciso tirar dentro dela alguma coisa de precioso. E a Amazônia tem muita coisa de preciosa. Também eu gostaria de fazer aqui um reparo, embora eu vá tocar em questões que são anteriores à ditadura militar. Mas eu gostaria de tocar um negócio importante para vocês, porque nós sempre fomos objeto da cobiça do colonizador, sempre, em todos os momentos. Primeiro foi o colonizador português, que explorou aqui aquilo que ele chamava de drogas do sertão e abasteceu o consumo metropolitano da metrópole portuguesa à custa da retirada de uma enorme riqueza natural que, no entanto, não destruía tanto a região. Primeiro porque ela era feita com forças produtivas primitivas e, em segundo lugar, porque o que era retirado daqui era algo que se renovava à custa dos próprios processos naturais. Retirado da floresta e, de qualquer modo, era recomposto pelo ciclo natural de recomposição que a natureza garante, né, para regiões que são profundamente ricas em recursos naturais renováveis. No entanto, mesmo assim, houve uma enorme descapitalização ecológica devido à destruição de algumas espécies aqui pelo consumo voraz do colonizador português, já que várias espécies de peixe, de quelônios, etc., foram profundamente sacrificadas por essa intervenção inteiramente desacertada, desvairada, e liquidadora das condições de equilíbrio na natureza regional. Na verdade, quando a gente vai examinar a exploração um pouco mais recente da Amazônia, que começa ainda no século XIX, que é determinada pelas necessidades dos grandes países capitalistas devido à eclosão da Revolução Industrial na Inglaterra a partir dos meados do século XVIII, e que se transforma numa enorme amálgama de fábricas que passaram a compor a base da produção da mercadoria para o mercado mundial.
O primeiro grande capítulo de exploração da Amazônia em grande escala, vejam bem, não é? Foi justamente o chamado ciclo da borracha, que se inicia aqui nas 3 últimas décadas do século XIX, mais precisamente em 1870, e vai até a segunda década do século XX, aproximadamente 1911, porque o fato de que os ingleses levaram aquele semente de borracha para plantar nas concessões asiáticas, ele destruiu a economia regional, e para ele não havia nenhum problema que nós ficássemos imersos numa situação financeira pavorosa, os estados regionais que se liquidaram para poder receber aqui os representantes da burguesia compradora da borracha, chegaram a atrasar o salário do funcionalismo em até 18 meses, um negócio terrível. Tamanha foi a tragédia financeira que se abateu sobre esses estados que não tinham condições de se reerguer produtivamente. Mas, quando a gente examina a exploração da Amazônia feita a partir daquilo que a gente chama de grande projeto, quer dizer, aquela feitoria colonial enorme, que tem uma capacidade de abocanhar quantidade gigantesca de riqueza natural, o primeiro grande projeto que existiu na Amazônia foi chamado Projeto Fora da Tapajós, que foi se assentando no lugar que eu já disse, muito Fortran. Aqueles que já foram lá e viram os destroços do projeto, é como se você estivesse vendo uma espécie de Titanic em terra firme, inteiramente destroço. É um complexo de exploração produtiva destinado a produzir borracha para a necessidade da indústria automobilística dos Estados Unidos, que recebeu de graça do governo estadual paraense nada menos do que 1 milhão de hectares. A facilidade com que os governantes daqui se curvam e fazem o papel de cachorros dos indivíduos que vêm de fora representando a grande empresa capitalista é um negócio impressionante. O projeto FOR, por forças, por questões que não nos cabe aqui levantar agora, ele faliu mesmo antes de ter começado por causa da enorme ignorância em que, apesar da enorme tecnologia empregada lá dentro, o desconhecimento das peculiaridades da natureza regional pelos norte-americanos que vieram para comandar o projeto acabou decretando a falência dele, pela impossibilidade de conseguir tocar a escala de produção de borracha naquele tamanho, naquela dimensão, justamente pela impossibilidade de arrecadar a força de trabalho necessária dentro da própria região. Porém, na verdade, a exploração recente da região, ela começa com a ditadura militar. Embora, antes da existência da ditadura militar, tenha existido um projeto mineral na Amazônia que marca definitivamente esse ciclo de destruição à base da retirada de recursos minerais extraordinariamente preciosos, que foi o projeto do Manganês do Amapá, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. No entanto, quem inaugura essa sina terrível da Amazônia que nós vivemos até hoje, em nome de progresso esse que só chega para os indivíduos que chegam aqui para fazer dinheiro e saem daqui a barra de riqueza, deixando a miséria para o povo. Progresso esse que só serve justamente a esses que vêm de fora, na sociedade regional, e nada se beneficia disso. A nossa educação, a nossa previdência, o estado geral de cultura do povo, a base do 0, nós somos os povos menos escolarizados e com os mais baixos índices de desenvolvimento humano que se conhece. Quem começa isso é a ditadura. Foi a ditadura, eu mesmo tenho um termo para exemplificar isso. A Amazônia, ela tem 2 momentos distintos na sua exploração recente. O momento em que ela foi estuprada, que isso acontece com a ditadura militar, que inaugura um processo devastador de exploração da região, dos recursos naturais dela, e que repassa isso para uma sociedade civil, à base do governo civil, que sucede à ditadura, que tendo prometido que vinha por fim
a corrupção que existia se tornou até mais corrupta do que o regime civil que existia dentro dela, e que, portanto, deu um aval terrível para os bandidos, para os exercitores da corrupção e do banditismo, que tomaram conta da direção política do país e que transformaram a Amazônia, depois de estuprada, numa região prostituída. Então, na verdade, nós temos dois momentos distintos: do estupro à prostituição. Essa é a verdadeira sina colonial da região, a partir, sobretudo, da década de 60 até agora. Nós podemos dizer que aproximadamente 50 anos decorrem durante todo esse período. Mas o primeiro caso em que a Amazônia se torna alvo dessa cobiça e exploração mineral está intimamente ligado, assim como o projeto Foz do Rio Tapajós esteve, às necessidades da produção industrial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, havia uma reviravolta completa no que toca ao controle do planeta pelos grandes países capitalistas. A Segunda Guerra Mundial foi uma espécie de hecatombe generalizada, na qual se descobriu que a fúria competitiva dos grandes países, das grandes burguesias nacional do capitalismo, estava prometendo promover uma espécie de suicídio generalizado pela matança terrível e pela destruição que foi representada pela Segunda Grande Guerra. Grandes economias nacionais capitalistas, como é o caso da alemã, da japonesa e, secundariamente, a inglesa, a francesa e a italiana, saíram da guerra inteiramente destroçadas. E emerge da Segunda Guerra Mundial um único dono do mundo, porque antes da Segunda Guerra, as características de controle da produção e da ocupação produtiva do planeta Terra estava dividida entre grandes países que disputavam entre si o direito de converter o planeta todo em espaço de exercício da sua exploração. Mas depois disso, uma só dessas potências resta, que é os Estados Unidos, que durante as duas grandes guerras mundiais teve a faculdade de se colocar distante do conflito. Não houve nenhuma ação de guerra próxima sequer do território deles. Portanto, eles, não tendo sido atingidos por essa coisa terrível que foi a destruição provocada pela guerra, eles emergiram, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, como uma potência sem limites, apodrecidamente enriquecida, dona do mundo e decidida a impor sobre o planeta o direito absoluto de domínio do sistema capitalista com sede nos Estados Unidos. Isso aí vai um outro negócio, que foi o fato de que, desde que ela surgiu, ela se transformou no grande inimigo do sistema, identificada com o diabo. Era lá que morava o diabo, que foi o regime criado a partir da Revolução Soviética de 1917 e que começou a ser objeto de um terrorismo ideológico que apresentava a União Soviética mais ou menos como eles apresentam hoje a Venezuela, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país extraordinariamente organizado e de um povo extraordinariamente feliz e livre, e que é curiosamente apresentado por essa coisa terrível que são os meios de comunicação de uma sociedade como a nossa, como a morada do diabo. Isso mesmo foi colocado contra a União Soviética no pós-guerra, porque desde o começo da Revolução Socialista Soviética se tentou destruir essa revolução no berço, inclusive com uma invasão generalizada sob comando de general inglês, comandando forças de paz, de exércitos de diversos países. Invadiram a União Soviética no começo da experiência soviética, a Inglaterra, a Alemanha, o Japão, o Canadá, a Polônia, a França. Todos eles formaram uma força multinacional de paz que tinha o objetivo de liquidar, ainda no nascedouro, a tentativa de crescimento econômico e político da União Soviética. Não conseguiram. E não descansaram, porque passaram todo o tempo a partir daí tentando implodir a União Soviética, já que ela se constituía na primeira experiência histórica, econômica e política contraposta ao sistema capitalista. Durante a Segunda Guerra, as estratégias, sobretudo oriundas
né, das decisões políticas do Churchill, que era o primeiro-ministro inglês, acabaram fazendo com que a Alemanha, que não tinha recursos naturais e que precisava sobretudo de petróleo para mover a máquina de guerra dela, invadisse a União Soviética e fosse atrás do petróleo que existia nos montes Urais, lá atrás, e com isso promovesse uma devastação horrorosa. Ninguém levanta isso, mas o número de mortos da União Soviética sozinho foi 5 vezes mais, só lá, e população inocente, população não combatente, foi 5 vezes maior do que os demais países capitalistas. A União Soviética teve 27,5 milhões de mortos. Mas a extraordinária tecnologia que tinha sido desenvolvida em apenas 40 anos pela Revolução Soviética incomodava o sistema capitalista, que via nela, né, uma sociedade hoje desenvolvidíssima do ponto de vista científico e tecnológico, e imediatamente cria um negócio que você já deve ter ouvido falar, chamado de Guerra Fria, como uma estratégia de contenção, sobretudo econômica, contra a União Soviética. E aí passa a ser necessário o domínio de toda e qualquer fonte de recursos naturais necessários à aplicação nas tecnologias de guerra, ou seja, todas aquelas coisas que pudessem servir para produzir aço e tudo aquilo que era necessário para produzir canhão, navio, submarino, tudo o que significa aparato bélico. E desgraçadamente o minério que é necessário para a produção do aço, da conversão do ferro em aço, se chama de manganês. E desgraçadamente o melhor manganês do planeta a essa altura existia na Amazônia, no Amapá. Por força disso, com a absoluta colaboração do governo brasileiro, inclusive, né, dos cachorros fardados, que no caso era o Eurico Gaspar Dutra, que era o general presidente do Brasil e que cujo governo foi uma espécie de antevisão dos governos da ditadura militar, né, uma empresa norte-americana, uma empresa gringa, chamada Bethlehem Steel, usou um testa de ferro brasileiro, um empresário mineiro chamado Augusto Trajano de Azevedo Antunes, né, e em apenas 30 anos, montou um projeto que em apenas 30 anos levou daqui da Amazônia toda a quantidade dos 35 milhões de toneladas do melhor manganês do planeta naquela época. Ele era um manganês tão extraordinário que quando ele entrou no mercado mundial, ele aumentou o teor mangânico médio do mercado mundial em 12%, um negócio impressionante. E eles montaram esse projeto no Amapá em nome do progresso. O progresso ia chegar para o Amapá ia sair daquela miséria desgraçada. Forjaram uma divisão territorial que criou um território no Amapá, um território federal, para poder facilitar a administração direta sob a presidência da República. Botaram lá um capitão do exército como interventor, enquanto que todos os outros territórios que tinham sido criados não tinham isso. No Amapá, curiosamente, desde o primeiro momento dele, ele tinha um serviço geológico extremamente bem estruturado, colocado sob a direção de um prisioneiro de guerra alemão nessa época, nós ainda estávamos em guerra com a Alemanha, chamado Fritz Ackermann. E esse cara foi essencial para que os gringos chegassem lá e mostrando que já tinham todo o conhecimento, os mapas deles eram absolutamente mais completos do que os mapas brasileiros. Entraram lá, fizeram as prospecções, levantaram todas as jazidas de manganês e plantaram uma exploração mineral que em 30 anos levou 35 milhões de toneladas do melhor manganês do planeta e deixou o Amapá com a mesma miséria que ele tinha antes. Nada foi criado em favor do povo. Os governantes enriqueceram, a bandidagem que estava associada ao circuito de fornecimento para o projeto enriqueceu e o povo ficou na maior das misérias. O manganês do Amapá é um marco extraordinário nesse processo brutal de exploração da Amazônia durante esse período. Quando surge a ditadura militar, ela surge em função das necessidades
de controle direto sobre as sociedades retardatárias. O Brasil se converte naquilo que a gente chama de industrialização retardatária. Aquela industrialização de segunda categoria que incorporava tecnologias já obsoletas ou quase obsoletas em outros lugares e que servia para o sistema capitalista integrar o planeta todo, não é? À base do controle de vários dos continentes que ainda não eram industrializados debaixo de experiências industrializadoras que reforçavam o papel da produção para o mercado capitalista, da integração das economias locais ao mercado mundial capitalista e reforçava o controle dos países, especialmente aqueles que detinham regiões altamente ricas em recursos naturais, com a ajuda do empresariado igualmente canino, que se associa ao grande empresariado norte-americano, e produziram 21 anos de uma ditadura terrível, que só encontrou semelhança na ditadura chilena do Pinochet, na ditadura argentina do Videla, depois do Viola, do Macera, etc., e depois na ditadura indonésia do Suharto, que foi um negócio pavoroso. Países importantes no quadro geral do xadrez da geopolítica e que deveriam ser controlados diretamente pelo poder imperialista. Isso aconteceu. Como? A essa altura, uma das estratégias do sistema capitalista para recuperar a economia mundial capitalista devastada pela Segunda Guerra, em primeiro lugar, era recuperar as economias nacionais que tinham sido devastadas, e em segundo lugar, reorganizar a economia mundial capitalista. Uma das estratégias para isso foi a mundialização da chamada sociedade de consumo de massa, ou seja, da produção para que o consumo fosse um consumo tão frenético que garantisse a reciclagem do lucro, que é o motor da acumulação e produção de capital, em períodos cada vez mais curtos. E o Brasil adota essa saída, a ditadura militar adota essa saída. E imediatamente, a maior contribuição que foi reclamada do Brasil foi a de que o Brasil colocasse as suas riquezas naturais, a amazônica, sobretudo as minerais, ao alcance das grandes empresas capitalistas que viriam aqui para fazer essa exploração. Então é aí que surgem os chamados grandes projetos, todos eles destinados a ocupar a região em grande escala e retirar daqui tudo aquilo que pudesse servir de base para uso como matéria-prima no circuito industrial. E dentro desse contexto, os minerais tinham um papel absolutamente primordial, né? A gente pode enumerar aqui, entre os grandes projetos que surgem debaixo da ditadura militar, a parte, o fato de que a Amazônia também foi colonizada pela pata do boi, e isso significou uma destruição horrorosa em cima do território, né, regional, por força da devastação da cobertura vegetal para a formação de pastagem, e também as consequências terríveis desse processo, que não se pode imaginar a longo prazo, porque eles resultam, no final de tudo, inclusive na própria mudança, né, do comportamento climático, que produz, ao invés, por exemplo, no Baixo Amazonas, onde nós tínhamos enchente e vazante a cada ano, agora nós temos inundações terríveis e secas terríveis, que significam, né, o aprofundamento desses extremos, a exacerbação dos extremos, por força da destruição da natureza. Mas a parte disso, se assentaram aqui vários projetos para fazer essa exploração. No plano mineral, nós podemos dizer que nós temos sobretudo três. O primeiro foi a exploração da bauxita, que é destinada à produção do alumínio, aliás, quatro, que é destinada à produção do alumínio, e o alumínio é o principal elemento mineral para a produção industrial até hoje, onde se fala. O segundo, não é, a produção, ou seja, a transformação metalúrgica da bauxita em alumina e da alumina em alumínio numa unidade industrial,
que hoje é considerada a maior unidade industrial do planeta e que funciona com essa que hoje é considerada também a melhor bauxita do planeta, cuja sede está na mineração Rio do Norte, no Rio Trombetas, perto de Oriximiná, que é o Brasal Norte, que é o segundo grande projeto. Um outro grande projeto que decorre disso aí, que é o surgimento do Tucuruí para fornecer energia para a fabricação de alumínio, porque a indústria do alumínio é a indústria mais energívora que existe. Ela consome de 15.600 a 16.900 kWh por tonelada produzida, dependendo da composição orgânica e da composição mineralógica e do teor alumínico da bauxita. Essas três coisas determinam um consumo ferocíssimo de energia, incapaz de ser suprida pela produção de energia à base de petróleo, já que a crise do petróleo mostrava que em pouquíssimo tempo o planeta não ia dispor da quantidade de combustível fóssil necessário para garantir o funcionamento de indústria dessa natureza. Então era preciso você arrancar da terra não apenas essa riqueza, mas também a energia necessária. Monta as hidrelétricas e transforma a Amazônia num palheteiro de hidrelétricas destinadas a fornecer essa energia ou para os projetos que pegavam a bauxita que tinham sido arrancada dentro dela, transformavam em alumínio e jogavam para fora, ou para abastecer parques industriais fora da Amazônia para fazer produção que não tinha nada a ver com as necessidades da sociedade amazônica. Certo? Então nós temos, em primeiro lugar, a mineração Rio do Norte, em segundo lugar, o Brasal Norte, em terceiro lugar, não é, o Tucuruí, como grande projeto. Depois nós temos mais dois. Né? Um deles é a mineração Paranapanema. Infelizmente, vocês me desculpem, mas eu tenho que passar assim as pinceladas, porque é tanta da coisa que se eu fosse me demorar aqui para falar num deles só dava para a gente falar a noite inteira. E eu vou ser obrigado a telegrafar para vocês. Infelizmente eu não tenho condição de relatar tudo. A mineração Paranapanema é um capítulo terrível na história da região. Por quê? Porque era preciso alcançar o lugar dessa jazida, já que ela é uma jazida de cassiterita. A cassiterita é o mineral que permite produzir o estânio. O estânio é o elemento que permite a produção do aço inoxidável. Portanto, os geólogos dizem que a cassiterita é o mineral que consegue pagar frete aéreo, porque ela é tão preciosa que você pode transportar a cassiterita por avião. Ela se paga, tão alto é o preço dela. E descobrimos uma jazida extraordinária perto, não é, ali do território do rio Aponari, né? E a ditadura de repente começa a dizer que ela precisava de fazer uma estrada para ligar Manaus a Caracaraí, lá no antigo Rio Branco, que depois passou a se chamar de Roraima, quando na verdade era o pretexto. O motivo mesmo era abrir uma estrada para chegar até a jazida de cassiterita, que eram desejadas pela mineração Paranapanema, que estava associada a um grupo gringo chamado W.R. Grace, que já controlava os minérios de cassiterita de Rondônia e agora queria a cassiterita do rio Pitinga. Queria. E começaram a abrir essa estrada, sob a alegação de que ela ia até Caracaraí. E quando eles chegaram pela metade do caminho, eles deram de cara com os índios do Aimiri-Atroari, que eram índios que nunca tinham sido conhecidos, mas que começaram a ver de repente os seus territórios serem invadidos impunemente pelo branco, e resistiram. O resultado disso foi o massacre dos Aimiri-Atroari, massacre. Os relatos dizem que eles ficaram reduzidos a algumas dezenas de pessoas, uma tribo enorme. Eles foram metralhados do ar pelos helicópteros do exército. Foram metralhados pelo exército a partir de helicópteros. Dizimaram os Aimiri-Atroari, fizeram uma chacina horrorosa para conseguir viabilizar o acesso às jazidas de cassiterita, que depois foram exploradas até hoje pela mineração Pitinga, já que pela mineração Taboca, o nome dela o pessoal chama mais de Pitinga, que ela fica junto do rio Pitinga. Eu já estive lá diversas vezes, inclusive levando turmas minhas de pós-graduação da Universidade do Amazonas, quando eu dei alguns cursos lá.
né? E aí os Aimiri, a Troari, foram pegados, os remanescentes dele, jogados lá para Santo Antônio do Abonari, onde fica a fímbria de uma represa que criaram lá no Rio Urubu, que foi um dos maiores desastres ecológicos da ditadura, porque inunda 2.500 km², que é o mesmo que Tucuruí, mas toda a usina não produz metade do que produz uma das turbinas do Tucuruí. Um fracasso terrível, gerado pelos coronéis da ditadura militar. E os Aimiri e a Troari foram jogados para lá, para dentro do Santo Antônio do Abonari. E aí a jazida, como todo projeto mineral, é projetado para durar no máximo 30 anos, mas no caso de um mineral desse, você extrai isso com uma voracidade terrível e ele se esgota em pouquíssimo tempo, porque as jazidas deles são jazidas de pequenas montas. Logo a jazida de cassiterita do Rio Pitinho começaram a entrar na fase de exaustão, e para desgraça dos Aimiri e a Troari, levantaram uma nova jazida existente dentro dos territórios que agora eles tinham ocupado. A lógica da exploração da Amazônia envolve esse tipo de coisa. E eu estava lá com um colega meu que é geólogo da Universidade do Amazonas, chegou e me disse: aqui nós temos 1 bilhão de toneladas de cauli que está na mão de uma multinacional japonesa. O Dias Leite, que era o ministro das Minas e Energia do governo Costa e Silva, impediu que a CPRM fizesse o relatório de pesquisa para garantir que essa jazida fosse entregue na mão da multinacional. É assim que a coisa funciona. Vocês acham que o Temer foi absolvido apenas pelo voto dos caras que votaram lá? Não. A sacanagem começou muito antes. Quando esperaram vencer o prazo de saída de 2 juízes, botaram lá dentro 2 juízes cachorro do Temer, que vão agradecer a nomeação deles para o STF com o voto a favor da não cassação dele, e a coisa envolveu um complô subterrâneo de alguns meses. Assim também se deram as coisas relativas no plano mineral, quando uma multinacional demonstrava interesse por uma jazida. A ditadura mandava a CPRM calar o bico e não fazer o relatório de pesquisa, que era para aquilo ali ficar à disposição da grande empresa de fora. Certo? Então, essa empresa, que é a Mineração Pitinga da Paranapanema, daquele Otávio Lacombe, ela é uma exploração mineral que produziu um resultado horroroso, um resultado trágico, um resultado terrível sobre uma população nativa, que era os Aimiri e a Troari. Eles foram dizimados, eles foram metralhados do alto por helicópteros da guerra, porque eles começaram a resistir à passagem dos batalhões de construção que tinham que fazer com que a estrada chegasse até a mineração que eles queriam explorar. E finalmente o último foi o Carajás. O Carajás, ele não é uma mina, ele é um complexo mineral, ele é uma província mineral. No Carajás nós temos ferro, cobre, zinco, nióbio, o que vocês imaginarem o Carajás tem. Mais complexo do que ele talvez só seja uma coisa que os milicos resolveram colocar na espera para ser explorada depois, chamada de RENCA. Já ouviram falar? Reserva Nacional de Cobre e Associados, que existe lá perto do Amapá, e que agora o governo do Temer mandou que fosse colocada ao alcance da exploração pelas grandes empresas interessadas nela. Certo? O Carajás era um negócio impressionante. No tempo da descoberta dele, as 2 maiores jazidas eram 18 bilhões de toneladas de cobre, de ferro, e 1 bilhão de toneladas de cobre, que sozinho valia mais do que os 18 bilhões de toneladas de ferro, porque naquela época a tecnologia responsável pela movimentação dos carros elétricos, que já estavam começando, a indústria automobilística já estava começando a sofrer os efeitos da crise do petróleo, e precisava encontrar rapidamente um sucedâneo para a movimentação dos carros, cuja base estava na criação de baterias de alta produtividade, né? Então, a necessidade de explorar o cobre e manter ele na mão de uma multinacional acabou causando o surgimento
de uma empresa chamada Companhia Meridional de Mineração, que é subsidiária de uma grande multinacional dos gringos, que se declarou interessada no cobre e que recebeu o aval da ditadura para formar, junto com a Vale do Rio Doce, uma empresa chamada ANSA, e que protagonizou um dos escândalos de corrupção aqui no governo do estado do Pará, por um sujeito chamado Aloysio da Costa Chaves, que era governador biônico, nomeado pela ditadura, e que nessa época, quando todos os recursos naturais e todos os territórios eram decretados território de domínio da União, o Estado não tinha terra nenhuma, vendeu para a AMSA o território onde estariam a reserva de cobre e recebeu uma comissão extraordinária, porque ele vendeu isso através do escritório de Otávio Mendonça, que era o pincha dele. Quando a empresa começou a protestar pela tentativa de bloqueio da ação dela, já que ela estava de forma irregular no território que era controlado pela União, o governo federal, ou seja, o general presidente de plantão nessa hora, que eu não me lembro qual era, mandou que o governo do estado devolvesse o dinheiro da compra, porque aquele território era gerido pela União e era a União que tinha que decidir se ela ia ou não tomar conta daquele espaço. E o governador devolveu o dinheiro, mas não devolveu a comissão. Ficou com uma comissão gigantesca na mão, oriunda da venda do território em que ficavam jazidas de cobre do Carajá para a Amazônia Mineração, composta pela Meridional e pela Vale do Rio Doce. Como geólogos da Vale do Rio Doce, à época, ainda tinham, já que ela ainda não era privatizada, ainda era uma empresa pública, eles ainda tinham um certo degrau de espaço, um certo degrau de liberdade. Eles ocultaram dos gringos todas as sondagens que mostravam onde tinha cobre, e os gringos fizeram sondagens em lugares que não revelaram a existência do cobre. Aí a Meridional disse: não estou interessada, desfez a sociedade, e a jazida de cobre ficou íntegra lá, até a empresa ser vendida por Benjamin Steinbrück, que agora admite, por exemplo, inclusive os grandes especuladores do mercado mundial, porque o George Soros, durante um tempo, foi um dos indivíduos que tinha espaço de assento no conselho de administração da Vale do Rio Doce após a privatização dela. Então, o nosso panorama é esse. Só um negócio interessante, deixa eu só ilustrar isso para você. Eu estou falando as coisas assim de forma tem muito mais coisa que deveria ser colocada aqui, mas infelizmente eu não posso parar e me alongar sobre determinada coisa, senão eu prejudico as outras. Afinal de contas, os carros elétricos que agora começam a entrar no mercado, eles estão resolvidos por uma outra equação técnica, eles foram resolvidos por uma outra solução tecnológica, que foi a existência das baterias de íon lítio. As baterias de íon lítio. E o lítio é talvez o mineral mais raro de todo o planeta. E as baterias de íon lítio têm uma capacidade extraordinária, porque são elas que permitem a fabricação da chamada bateria de ciclo profundo. A bateria de ciclo profundo tem capacidade 50 vezes maior do que a bateria de chumbo ácido. A bateria de chumbo ácido admite 50 recargas, a bateria de íon lítio admite 2.500. E também ela permite um extraordinário raio de ação. Já há carros chineses hoje fazendo 350 km com uma carga. Isso é um negócio impressionante, porque o chinês tem uma puta de uma tecnologia que está em alguns aspectos muito adiante da tecnologia ocidental, E a detenção do lítio como mineral representa uma riqueza incalculável e também uma maldição para o país que tiver aquilo ali. Quem são os países que têm as maiores reservas de lítio? Em quinto lugar, os Estados Unidos. Em quarto lugar, a China. Quem são os 3 primeiros nesse negócio? Argentina, Chile e Bolívia. Coitados deles. O Chile está administrado pela Micheleta, que hoje administra uma situação política herdada ainda do Pinochet. A Argentina, com a decisiva colaboração do El Clarín, da burguesia argentina, entrou na cadeia de golpes
da América Latina, destinada a devolver a América Latina para o contexto, para o circuito canino dos Estados Unidos. E a Bolívia está sofrendo uma pressão brutal a partir dos crucenhos, daquela burguesia de Santa Cruz de la Sierra, que exerce na Bolívia o mesmo papel que esses bandidos, o Capriles, o Leopoldo López, a Maria Corina Machado contra a Venezuela, que hoje está sendo levada à guerra civil porque resistiu às tentativas de penetração e retirou o poder de controle do petróleo venezuelano, já que a Venezuela tem sozinha tanto petróleo pesado como a Arábia Saudita. A Orinoquia venezuelana tem uma quantidade gigantesca de petróleo, e como o Hugo Chávez decretou, através das 3 leis que ele criou, com a permissão do povo, que isso ele fez devido a uma consulta popular que disse faça, ele fez. Ele criou a lei da pesca, que acabou com a farra das multinacionais norte-americanas na plataforma continental venezuelana e que empobrecia os pescadores venezuelanos pelo saque brutal dos estoques pesqueiros venezuelanos na orla caribenha. Ele editou a lei de terra, que permitiu o acesso do campesinato à terra improdutiva do latifúndio, e ele editou a lei dos hidrocarburos, a lei dos hidrocarbonetos, que tirou o petróleo venezuelano da mão das multinacionais. Por causa disso mesmo, uma bandida chamada Hillary Clinton planejou e fez executar até o último detalhe do assassinato dele. O Chávez foi assassinado. Foi o primeiro ato da tentativa de levar a Venezuela para a guerra civil, onde ela está agora, porque os Estados Unidos não aceitam que na América Latina haja países que digam eu não obedeço a vocês, e que hoje são os casos da Venezuela, da Bolívia e do Equador, certo? Nós temos esse panorama. A Amazônia, do modo geral, ela é uma plataforma extraordinária das jazidas minerais. A Bolívia, o gás mineral da Bolívia, que foi usado por esse canalha chamado Fernando Henrique Cardoso durante o período dos apagões energéticos no Brasil, no qual uma empresa gringa que foi condenada lá por banditismo econômico, chamada de Enron, montou aqui, se beneficiou de uma venda do gás boliviano feita pelo Fernando Henrique Cardoso a preço subsidiado para ter lucros extraordinários aqui dentro, produzindo energia. Nós servimos para isso, pessoal, e cedilha só, isso. A Amazônia é esse território de rapina terrível. A nossa história é a história do saque colonial brutal sobre a nossa natureza e, consequentemente, o relegamento do povo regional à miséria. É preciso que nós nos demos conta disso. Agora, nos 30 anos do Carajás, eu fui convidado para fazer algumas palestras. Eu fiz uma aqui em Marabá, fiz outra em Peratim, fiz uma em Marabá, fiz uma em Belém e fiz uma outra, a palestra de fechamento lá em São Luís. E eu disse que nós precisamos de uma coisa, nós precisamos urgentemente disso, nós precisamos de um projeto de perda da inocência. Enquanto que nós não conhecermos os bandidos que estão na nossa frente, nós não conseguiremos gestar um projeto libertário contra essa opressão econômica e, consequentemente, política e, consequentemente, social, que nos impõe esse sistema bandido que é o capitalismo. Corram em cima da memória da nossa exploração mineral, que vocês vão obter a confirmação disso que eu estou dizendo agora para vocês. O tema todo aí de rapina, de servência aos interesses internacionais, essa coisa toda, porque isso é o que mais nos toca, né? Só rapidinho. A Vale é um negócio interessante. O Getúlio Vargas foi talvez o único presidente desse país, apesar de gaúcho, a ter um projeto do Brasil. Foi o único. E ele ascendeu ao poder pela chamada Revolução de 30. Não foi revolução, não foi coisa nenhuma, foi um golpe militar, mas um dos golpes que ocorreram aqui. Mas ele desenvolveu um projeto de modernização do país com vistas
a constituição de uma burguesia brasileira. E isso resultou na criação de uma série de coisas que até hoje existem. Se vocês procurarem os institutos, as empresas, vocês vão encontrar isso aí de forma cabal. Herança do período do Getúlio. No entanto, até antes do Getúlio, o Brasil era um território em que campeava o banditismo empresarial, sobretudo dos grandes capitalistas que vinham aqui diretamente fazendo. Um desses indivíduos era um sujeito chamado Percival Farquhar. Não sei se vocês já ouviram falar nele. O Percival Farquhar era um gringo que detinha, entre outras coisas, o controle da Companhia de Navegação do Amazonas. Aliás, nessa época ele era chamado Amazon River, que tinha sido herdado dos ingleses. Ele tinha o controle da Companhia das Docas do Pará, ele era o dono disso que hoje é a CDP. Ele tinha o controle da Manaus Harbor, que era a Companhia dos Portos de Manaus. Ele tinha o controle das ferrovias brasileiras. Ele, inclusive, foi quem assegurou a eleição do Epitácio Pessoa. Logo quando o Epitácio Pessoa acabou de ser eleito, eles meteram ele no navio, levaram lá para os Estados Unidos. Lá ele assina um contrato dando direitos exclusivos de exploração do ferro, de Conselheiro Lafayette em Minas, para uma empresa chamada Itabira Iron Ore Corporation, que era a empresa do Percival Farquhar. E ele manteve o governo brasileiro sob cerco. Esse cara tinha poder de chantagear os presidentes da República. Quando o Getúlio sobe e ocupa a presidência, o Getúlio acaba com a Itabira, e a Itabira ficou em compasso de espera, ajudado pelo fato de que ele sobe em 1930 e o Percival Farquhar era um desses malandros que jogavam no mercado, e a crise de 1929 liquidou ele financeiramente. Isso ajudou a Itabira a ir para o farelo. Mas, como nós sempre fomos cachorros históricos dos Estados Unidos, tem episódios extraordinários, como uma entrada de um contra-almirante americano chamado Benham aqui na Baía do Guanabara durante a chamada Revolta da Armada. Ele meteu uma porrada no Tamandaré, no Saldanha da Gama, desculpa, lá dentro da Baía do Guanabara. Isso nós não contamos, isso a nossa história oculta, mas aconteceu. E, entre outras coisas, os gringos mandaram um recado: nós não vamos tolerar qualquer intervenção sobre propriedade de gringo. Portanto, ninguém mexe com a Itabira, ninguém mexe. Quando se dá a Segunda Guerra Mundial, que os gringos se prepararam para tomar conta do mundo, eles precisavam de duas coisas. Eles precisavam de borracha, porque os japoneses tinham capturado as grandes plantagens britânicas e holandesas na Ásia, e portanto tinham cortado o fornecimento de borracha para os exércitos, inclusive deles. E em segundo lugar, eles precisavam de ferro, porque eles precisavam de construir navio, canhão, etc., esse negócio todo para entrar na guerra. Aí eles forçaram o Getúlio sob a ameaça de invasão do território. Eu tenho material, eu tenho. Eles tinham um plano de invasão do território brasileiro que começaria na Bahia e viria até o Amapá, assinado por um coronel, que naquela época era coronel e que depois virou general, chamado Eisenhower, que depois foi presidente dele. Então, eles forçaram o Getúlio a assinar com ele um negócio chamado de Acordo de Washington, pelo qual o Brasil se comprometia a fornecer cativamente borracha e minério de ferro para ele. A borracha foi tirada aqui da Amazônia. Ressuscitaram o ciclo da borracha durante esse período com a chamada Batalha da Borracha. E os minérios, que já tinha toda a infra, que o próprio Percival Farquhar detinha o controle de parcela dela, lá em Minas, os minérios passaram a ser fornecidos pela mina de Conselheiro Lafayette, em Minas. E aí, por força dessa necessidade, os gringos abriram espaço para que a Itabira fosse nacionalizada e convertida numa empresa que se passou a chamar Companhia Vale do Rio Doce. Foi aí que ela nasceu, certo?
Aqui na Amazônia eles criaram um banco chamado Banco de Crédito da Borracha. Depois ele virou Banco de Crédito da Amazônia, depois ele virou Banco da Amazônia. Todas as duas empresas controladas a rédea curta, por quê? Pelos gringos. Brasileiros faziam de conta, tinha de contabilidade, o resto mesmo eram os gringos que controlavam. Quando terminou tudo, eles disseram, fica essa porcaria, porque nós vamos controlar vocês de outro jeito. E passaram a controlar de outro jeito. Então a Vale do Rio Doce surgiu com isso. Ela foi no começo uma empresa multinacional, uma empresa paraestatal, desculpa. E quando a ditadura resolveu ocupar a região e plantar nela todos os projetos minero-metalúrgicos, a Vale estava aí pronta para cumprir isso. Ela foi mandada, tanto que havia uma velada resistência dos engenheiros e dos geólogos da Vale, mas os caras que botassem a cabeça para fora eram sumariamente laminados. Nós estávamos debaixo de uma ditadura. E a Vale, por força disso, se associou às grandes empresas estrangeiras em todos os projetos minerais na Amazônia. Ela se associou ao projeto da mineração Rio do Norte. Pessoal, a mineração Rio do Norte está na fase de exaustão, com 30 anos de exploração. Sabe quanto foi tirado de lá da melhor bauxita? É a melhor bauxita do planeta. Ela até hoje ainda é 1 bilhão e 100 milhões de toneladas. Não é coisa de milhão, não é coisa de bilhão. É 1 bilhão e 100 milhões de toneladas. E a Vale do Rio Doce foi para lá apenas para ser parceira. Ela serviu de canal de fornecimento de recursos do governo brasileiro. Agora dizem que o governo daqui do PT fez e o BNDES deu dinheiro, que os milicos deram dinheiro na mão das grandes multinacionais em projetos dessa ordem. Eles deram dinheiro para o Alcan, deram dinheiro para o Alcoa, deram dinheiro para a ENI espanhola, deram dinheiro para nós que hidronorueguesa, todas elas levaram grana do então BNDE, não era BNDES nessa época, e a Vale do Rio Doce foi o canal de fornecimento dessa grana. Na Albrasa-Alu Norte, eles simplesmente foram parceiros da Nippon Amazon Alumínio Corporation, chamada NAAC, tanto na Alu Norte como na Albrasa. Os custos eram assumidos pela Vale, os lucros saíam para a mão dos parceiros de fora, das multinacionais. A Vale fez esse papel. Depois que ela foi privatizada, bem, aí ela é capitalista, mano, ela corre o jogo, ela se associa às outras para chantagear o governo e obter dele todas as outras benesses que forem necessárias. Mas, particularmente aqui, a ditadura endividou esse país terrivelmente para modernizar. E nesse processo, e justamente por causa da maneira como isso foi feito, se derramou uma montanha gigantesca de grana na mão das multinacionais que nunca foram chamadas a prestar conta disso. E esse dinheiro que foi entregue na mão delas, pressupostamente deveria servir para montar capacidade produtiva, para o Brasil se tornar uma economia industrial, e não foi. E quando isso aconteceu, nós começamos a acumular uma dívida externa brutal. Na época era a maior dívida externa do mundo. Os gringos que nos mandavam o dinheiro para a gente pegar e entregar na mão dos outros gringos, e o dinheiro deles vinha e nós tínhamos que pagar. Mas os gringos para quem nós concedíamos isso não precisavam de pagar para nós. Eles começaram a cobrar. E com quem que a gente deveria pagar? Com as nossas riquezas naturais. É por isso que um relatório da CASEX do BNDES atesta que a bauxita do Trombetas, para dar 1% de lucro sobre o capital investido, deveria estar sendo vendida a $33 a tonelada. Ela está agora acabando, a mina está em fase de exaustão, com a bauxita sendo vendida a $13 a tonelada. Então cada tonelada que viajar para fora já leva $20 de lucro para o sócio comprador. Estão entendendo? Quando o Brasil já estava com o pires na mão, pedindo esmola, e aí esses canalhas que levaram a economia brasileira para o buraco, Delfim Neto entre eles, resolveram criar um programa chamado Carajazão. O Carajazão entregava na mão das grandes multinacionais um território de 12 milhões, meu Deus,
12 milhões de hectares, eram 8, já ouviram falar na Jari, que detinha mais de 1,5 milhão de hectares aqui no território altamente estratégico, entre o Jari e o Cajari, entre o Pará e o Amapá. Eram 8 jaris, uma do lado da outra, eram 12 milhões de hectares aqui nessa faixa, para produção de grãos, leguminosa, para carvejamento, produzir ferro-guso, o diabo 4. Quem foram os 3 bandidos que fizeram isso? Antônio Delfineto, Roberto Campos, que era um cara tão cachorro das empresas norte-americanas, que ele era chamado de Bob Fields, o nome dele era Roberto Campos, e um outro sujeito chamado Eliezer Batista. Já ouviram esse nome? Eliezer Batista? Já? Talvez vocês conheçam mais o filho dele. Como é o nome do filho dele? Hein? Como é o nome do filho do Eliezer Batista? Eike Batista. Certo? Com a ajuda do pai, ele formou uma fortuna gigantesca, inclusive fala-se, isso eu não posso afirmar, mas fala-se, que quando ele foi ministro de Minas e Energia do governo Collor, ele retirou dos garimpeiros de Roraima os garimpos de ouro, e as concessões de lavra foram parar na mão do Eike. Certo? Aí, não é? O Eliezer Batista era o presidente perpétuo da Vale durante todo esse período. Durante todo esse período foi ele que geriu a Vale do Rio Doce, e foram eles que fizeram esse negócio. Então a Vale foi, é óbvio que ela não foi por ela em si conscientemente, ela era uma paraestatal, mas ela foi manipulada pela ditadura militar para servir de boi de piranha para os sócios estrangeiros levarem o filé, enquanto que ela levava os excrementos, digamos assim. Depois de privatizada, a coisa mudou, né? Agora, se vocês não sabem, com o fim da bauxita do Trombeta, do 1 bilhão e 100 milhões de toneladas de trombetas, a Alcoa correu e tomou conta da bauxita do Muirapinima, lá no lago do Muirapinima, em Juruti, né? Mas essa bauxita em quantidade muito menor do que a da bauxita do Trombeta, mas não tem problema. Quando o Simão Jatene viu que o PT ia levar o governo, ele correu e fez uma sacanagemzinha básica. Ele pegou e transformou uma área que existe ali entre Monte Alegre e Alenquer em área de proteção ambiental, numa APA, com um pequeno detalhe. Dentro dessa APA, que pressupostamente não pode ser mexida, não vai ser mexida, vírgula, vai. É apenas uma questão de tempo para arranjarem qualquer dispositivo constitucional dizer pode mexer nela. Dentro dela tem uma pequena jazida de bauxita que é controlada pela Rio Tinto Zinc inglesa. Essa pequena jazida de bauxita que existe em Monte Alegre é 2 vezes maior que a jazida de bauxita do Trombeta, ou seja, ela tem 2 bilhões e 200 milhões de toneladas, pelo que já se mediu. A quantidade inferida dela pode ser muito maior que ela, e com uma qualidade absolutamente igual à da bauxita do Trombeta. Então, tomem nota dessa dica que eu estou dando para vocês. Uma, a da participação da Vale nisso aí, né? Que depois que ela passou para a mão do Stanbrook, né, a coisa virou a freja. Ela hoje é uma empresa que responde, junto com a Samarco da vida, pelo que acontece lá em Mariana. Eles, aliás, eu costumo dizer o seguinte: para o capitalismo, destruir toda a Amazônia não significa nenhum pecado. Pecado é não transformar o que foi destruído em capital. Se transformar em capital não tem problema nenhum. O problema é não transformar. É por isso que esses caras, mas esses caras brigam porque o pessoal deixou afogar isso aí em Tucuruí. Eles não dizem que... Eles brigam sim, porque aquela floresta que ficou afundada em Tucuruí não foi transformada em capital, era para ela ter sido tirada antes de encher o lago. Se tivesse feito isso, destrói 10 vezes que não tem problema. Certo? Tome nota disso. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam.
Se alguém tiver uma pergunta, a gente fica à vontade. E se não, a gente agradece, né, por terem comparecido e desde já sejam convidados a participar novamente com a gente. Beleza? Obrigado.